Olá, boa noite, galera. Bom, estamos aqui para resolver o exercício 7 da lista da UBMEP da aula no dia 13 de setembro, né, que ficou aí para ser resolvida, tá ok? Então essa questão, ela dizia o seguinte, ó, vou ler aqui para vocês. A questão dizia assim: na figura, os triângulos ABC, aqui ó, ABC e DBE, tá aqui ó, DBE, eles são congruentes. Então tá aqui ó, primeiro dado é esse daqui ó, ABC e DBE, ou BDE, eles são congruentes. E ainda diz mais, ele diz que os ângulos BAC e DBE valem 90 graus, eles são retos. De novo, a questão ela dá dois dados muito importantes. Ela diz que esses dois triângulos, ó, o ABC e o BDE, são congruentes. Professor, o que são triângulos congruentes? Então, triângulos congruentes, pessoal, são aqueles triângulos que têm os mesmos lados e os mesmos ângulos. Tá? Então, dois triângulos são congruentes quando eles possuem os mesmos ângulos internos e os lados são todos iguais. Não o lado entre si, mas os lados do primeiro triângulo são iguais aos lados do segundo. Aí o que acontece? Esse foi o primeiro dado que ele disse. E o segundo, ele diz que os ângulos BAC, que é esse daqui, ó, BAC, e o ângulo DBE, tá aqui, ó, esse ângulo são retos. Aí ele vai na primeira questão e diz o seguinte: ache a razão entre a área do triângulo BDF, ou seja, a área desse triângulo aqui que ele quer saber, ó, sobre a área do quadrilátero ACFE. Então a questão quer que a gente ache a razão entre a área desse triângulo e a área desse quadrilátero. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Pelos dados que a questão nos mostrou. Qual é o primeiro dado que ele nos diz? Ele nos diz que o ABC e o BDE são congruentes. Então, se os dois triângulos eles são congruentes, o que é que vai acontecer? A área desse triângulo que está em pé é igual à área desse triângulo que está deitado. Ou seja, a área do triângulo ABC vai ser igual à área do triângulo BDE, já que eles são congruentes. Por outro lado, como é que eu acho a área do triângulo ABC, que é a área do triângulo que está deitado? Ó, a área do triângulo ABC ele é uma soma de duas áreas. Quais são elas? A área do triângulo ABC vai ser a área do quadrilátero ACFE, tá aqui, ó, ACEF ou AFC, tanto faz. É a área desse quadrilátero, somado com a área do triângulo EBF. De novo, para quem não entendeu. A área do triângulo ABC vai ser a soma da área do quadrilátero ACFE com a área do triângulo EBF. E aí, só para que a gente facilite as nossas contas, eu vou chamar a área do triângulo EBF de S. Portanto, a área do triângulo ABC vai ser a área do quadrilátero mais S. Primeira parte da questão é essa. A segunda parte é olhar para cá. A área do triângulo BDE vai ser quem? A área do triângulo BDE? Vai ser a área desse triângulo BDF, tá aqui, ó, a área do triângulo BDF, somado também com a área desse triângulo, o triângulo BFE. Ora, nós já sabemos que a área do triângulo BFE vale S. Pronto. Nesse caso, ó, o que vai acontecer? Eu tenho o S somando de um lado e tenho o S somando do outro. As duas áreas são iguais. O S de um lado e o S do outro são iguais. Como nós estamos na equação, a gente pode cancelar os valores iguais. Então, cancelamos esse S com esse S. O que vai acontecer? A gente vai descobrir que a área desse quadrilátero tem a mesma área desse triângulo. Pronto. Ora, se os dois têm áreas iguais, o que vai acontecer? A razão entre a área do triângulo BDF sobre a área do quadrilátero AEFC, ou seja, a área dos dois, a razão entre elas é igual a 1, já que elas são iguais.
Então, aqui já está feita o item A, né, da questão 7 da lista do dia 13 de setembro. Essa foi a primeira parte, agora vamos para a segunda parte. A segunda parte pede para a gente achar o valor desse ângulo aqui, galera. Ó, o ângulo BFE. Ele quer saber quanto é que vale esse ângulo aqui. O ângulo BFE. Isso é que eles querem saber, tá? Quanto é que vale esse ângulo? O ângulo BFE. Bom, aí de novo eu vou utilizar o princípio da congruência dos triângulos ABC com BDE. Como assim? Como esse triângulo e esse são congruentes, lembra o que eu disse? Triângulos congruentes possuem ângulos iguais, né? Os ângulos de um são iguais aos ângulos do outro. Ora, então isso quer dizer que o ângulo DEB, que é esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui, o ângulo DEB tem o mesmo valor do ângulo BCA, que é esse daqui, ó. Então esse ângulo e esse serão iguais. Ora, se esses dois ângulos serão iguais, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer é que, usando aquele princípio que nós já estudamos, em que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é sempre 180 graus, a gente vai encontrar o quê? Que a soma do ângulo, olha para cá, ó, o ângulo BCA, tá aqui, o ângulo BCA, somado com o ângulo ABC, é para dar 90 graus. Por que 90? Porque eu já tenho 90 aqui, ó. Então a soma desse ângulo com esse ângulo dá 90, para poder a soma total dar 180, ok? Bom, voltando para cá. Então, se a soma desses dois dá 90, e como eu já parti da premissa de ser congruente, esses dois ângulos aqui, ó, serem iguais, então o ângulo BCA eu posso trocar ele pelo ângulo DEB. Então acaba a equação ficando assim, ó. Ângulo DEB, que é esse, tá aqui, ó, marcado bem aqui, somado com o ângulo ABC, ou seja, esse ângulo bem aqui, ó, dentro do triângulo BFE, a soma desses dois está dando 90 graus. Ora, mas se esses dois ângulos somados, a soma dá 90 graus, então significa que esse último ângulo aqui também tem que ser igual a quanto? A 90 graus, pois a soma tem que dar 180. Então, concluímos que o ângulo BFE, que é o que ele pede no item B, é igual a 90 graus. Ok? E assim concluímos a questão 7. Oi, galera. Estamos aqui para mais uma videoaula. A nossa aula agora vai ser sobre o exercício 8 da lista de exercícios da OBMEP do dia 13 de setembro, né? Que eu também fiquei devendo a vocês, tá? Então, vamos ler aí a questão número 8 e vamos ver o que é que ela diz pra gente, porque ela tem algumas informações importantes a respeito dessa figura que vocês estão vendo aqui. Então, a figura, né? A questão, ela diz o seguinte, ó. Na figura, o trapézio ABCD é um trapézio isósceles. Bom, Thiago, o que é um trapézio isósceles? Trapézio isósceles é aquele trapézio em que os lados não paralelos eles são iguais. Ou seja, o lado AD, tá aqui, ó, o lado AD é igual ao lado BC, tá? Esse é o primeiro dado da questão. Então, na figura, o trapézio ABCD é um trapézio isósceles, onde o lado AB é paralelo ao CD. Tá aqui, ó. AB é paralelo ao CD. E continuando. As diagonais, elas cortam-se no ponto P. Ou seja, a diagonal AC e a diagonal BD, elas se cortam aqui no ponto P. Olha o que a questão diz. A questão diz o seguinte, ó. Se a área do triângulo ABP, que é esse triângulo de cima, mede 4 centímetros quadrados, e a área do triângulo PCD, que é esse triângulo maior aqui de baixo, ó, mede 9 centímetros quadrados, o que a questão quer saber é qual é a área do triângulo PBC.
Então, de novo, vamos só tentar entender aqui. O que a questão está dizendo é que eu tenho um trapézio isósceles, que eu já coloquei aqui que é o trapézio isósceles, e ele diz também que a área desse triângulo de cima mede 4 centímetros quadrados e a área do triângulo de baixo mede 9 centímetros quadrados. Então a questão quer saber qual é o valor da área do triângulo PBC, ok? Tiago, e aí, qual é a área do triângulo PBC? Galera, vamos começar com alguns passos para a gente entender aqui. Ó. Primeira coisa, para eu descobrir a área desse triângulo, eu fiz uma jogada geométrica. O que foi? Eu peguei esse triângulo aqui de baixo, ó, e eu complementei até formar um triângulo retângulo. Então tá aqui, ó. Eu peguei esse triângulo aqui, que era o triângulo DBC, e complementei ele até formar, gente, ó, um triângulo retângulo. Então significa o quê? Que esse triângulo, ó, que é o triângulo PDC, agora olhando para o triângulo PDC, ó, esse triângulo PDC ele vai ter uma altura H e uma base PD. De novo, ó, quando eu complemento formando o triângulo retângulo, isso aqui é a altura, gente. Então, ó, esse H é a altura do triângulo PDC. Então, se ele é o H é essa altura, então qual é a área do triângulo PCD? Ah, mas é 9, tá? É 9, mas como é que eu calculo essa área? É a sua base, que é o DP, tá aqui, ó, DP, vezes a sua altura, que eu vou chamar de H grande, dividido por 2. Lembrando que a área de um triângulo sempre é base vezes altura dividido por 2. Muito bem. Bom, então, se a área do triângulo PDC ou PCD é H grande vezes DP sobre 2, quem é a área do triângulo PBC, ó, PBC? Se vocês prestarem atenção, ó, PBC também vai ter a mesma altura H grande. No caso, agora ele vai ter uma base pequena. Qual é a base? É a base PB. Então, olhando agora só para o triângulo PBC, eu vou encontrar que a área desse triângulo vai ser, ó, H grande vezes a sua base, que é PB, dividido por 2. Tá, professor, até aí tudo bem. Mas o que é que eu vou fazer com essas duas áreas? Eu vou dividir uma pela outra. Eu vou dividir essa área por essa área. Essa área por essa área. Mas, Thiago, qual é o objetivo? A gente vai já encontrar o objetivo. Bom, deixa eu só fazer uma explicação aqui. Quando eu divido essas duas áreas, na verdade, o que é que eu vou dividir? Eu vou dividir essa fração por essa fração. E quando a gente divide frações, a gente sempre vai cancelar os valores que são iguais, tanto no numerador como no denominador. Então, no caso aqui, ó, por que deu DP sobre PB? Porque, ó, eu tenho H de um lado e H do outro, então eles vão se cancelar, esse com esse. E eu também tenho 2 de um lado e 2 de outro, por isso que eles se cancelam, por causa da divisão. Portanto, a área do triângulo PCD dividido pela área do triângulo PBC é igual à mesma razão entre o comprimento do lado DP e o comprimento do lado PB. Afinal, os dois têm a mesma altura. Então tá aqui. Grava esse primeiro resultado. Agora vamos para um segundo resultado. Eu tracei também, gente, ó, uma outra alturazinha menor, que eu vou chamar essa altura de H pequeno, tá? Essa altura, ela é a altura também de dois triângulos. Quais são elas? Do triângulo ABP, tá aqui, ó, ABP ou APB, tanto faz. E também ela vai ser a altura relativa do triângulo PBC. Mas, Thiago, você não disse que a altura do triângulo PBC era o H grande? Sim, era o H grande se a base fosse a base PB.
Mas agora, se eu olhar para a base como sendo a base PC, a minha altura relativa vai ser o H pequeno. Então, vamos usar a mesma metodologia que nós utilizamos, né, na resolução anterior. Então, nós vamos pegar, ó, a área do triângulo ABP vai ser igual a quem? A sua altura, tá aqui, ó, que é H, vezes a sua base relativa, que é a base AP, tá aqui, ó, base AP, dividido por 2. Isso é a área do triângulo ABP. Agora, quem é a área do triângulo PBC, né? A área do triângulo PBC vai ser a sua altura relativa, que é H, vezes a base, que é PC, dividido por 2. Bom, o que é que eu vou fazer com essas duas áreas? A mesma coisa que eu fiz com o anterior. Eu vou dividir a área do triângulo PBC, dividido pela área do triângulo ABP, tá? E aí, de novo, vai acontecer a mesma coisa que nós aconteceu em cima. Como eu tenho H de um lado e H do outro, eles vão se cancelar, esse H com esse. E o 2 também, ó, esse 2 com esse. Portanto, olha o que vai acontecer. A divisão da área desse triângulo pela área desse triângulo, ou seja, a área do triângulo PBC pela área do triângulo ABP, vai ser a razão entre o lado BC, PC e o lado AP. Essa mesma razão. Bom, e agora, Thiago, o que nós vamos fazer? Gente, aqui cabe uma observação muito importante para você entender o prosseguimento da questão que eu vou falar para vocês. Qual é o dado que eu vou falar agora? Gente, esse trapézio, ele é isósceles. Se ele é isósceles, eu vou ter algumas figuras aí que são congruentes. Como assim, professor? Simples. Por ele ser isósceles, o lado AD, como vocês estão vendo aqui, tem o mesmo comprimento do lado BC. Esse ângulo e esse são opostos pelo vértice, certo? São opostos pelo vértice. E ainda tem mais. Esse lado e esse lado são iguais, ou seja, esses dois triângulos eles são congruentes. Olha que legal. Os dois triângulos são congruentes, logo eles possuem a mesma área. Tá, mas aí onde é que eu quero chegar? Onde eu quero chegar é o seguinte, ó. Olhando agora a relação aqui, já que eles são congruentes, então essas duas divisões aqui, ó, elas são iguais. Como é, Thiago? Sim, preste atenção no que eu vou dizer, ó. DP não é igual a PC? Olha aqui, ó. DP é igual a PC, por eles serem congruentes. PB é igual a AP. Ó. PB é igual a AP. DP igual a PC. Ou seja, os numeradores são ambos iguais e os denominadores também. Portanto, essas duas razões têm o mesmo resultado. E aí, por que isso? Porque se elas possuem o mesmo resultado, então as razões entre as áreas são iguais. E é isso que eu vou usar para resolver a questão. Se a razão entre as áreas são iguais, qual é a área do triângulo PCD? Tá aqui, ó. A área do triângulo PCD é 9. Então vai ficar 9 sobre a área do triângulo PBC igual a área do triângulo PBC sobre a área do triângulo ABP, que tá aqui, ó. A área do triângulo ABP é 4. Então vai ficar 9 sobre a área do triângulo PBC igual a área do triângulo PBC sobre 4. Bom, agora aqui não tem segredo. Aqui, né, resolver assim uma proporçãozinha. Então vai ficar a área do triângulo PBC ao quadrado igual a 36, porque é 9 vezes 4, 36. Então, tirando a raiz quadrada de 36, nós vamos encontrar que a área do triângulo PBC mede 6 centímetros quadrados. E assim está resolvida a questão número 8 da lista do dia 13 de setembro. Ok? Bom, galera, mais um exercício resolvido também
da lista do dia 13 de setembro da UBME, tá ok? Então, o exercício número 9 é um exercício que trata sobre desigualdade triangular, que é muito importante na matemática, resolve vários problemas. Então, eu vou ler aqui a questão para vocês, para a gente se situar. A questão diz o seguinte, ó, em um quadrilátero ABCD, nós temos que o lado AB mede 5, o lado BC mede 17, o lado CD também mede 5 e o lado AD mede 9, ok? Aí ele fala o seguinte, ó, determine o comprimento do segmento BD, sabendo que essa medida é um número inteiro. Então, vamos determinar o comprimento do segmento BD, sabendo que ele é um número inteiro. Agora, ele deu uma dica super importante, que ele diz o seguinte, a gente pode utilizar a desigualdade triangular, que vale em qualquer triângulo. E o que é que diz a desigualdade triangular? Ela diz o seguinte, ó, que qualquer lado de um triângulo sempre vai ser maior do que a diferença dos outros dois e vai ser menor do que a soma deles. De novo, vamos prestar atenção porque desigualdade triangular é muito importante na matemática. Então vamos voltar para cá e entender. Ó. Em qualquer triângulo, se eu pegar um lado desse triângulo, um lado qualquer, esse lado vai ser sempre maior do que a diferença dos outros dois. Sempre. Se eu pegar esse daqui, por exemplo, o 5. O 5 ele vai ser maior do que a diferença do 17 com x e assim sucessivamente. Por outro lado, ele é menor do que a soma dos outros dois. Então, em qualquer triângulo, um lado vai ser sempre maior do que a diferença e menor do que a soma. Com isso, olhando para os triângulos ABD e para os triângulos BCD, eu vou ter o seguinte, ó. No triângulo ABD, esse lado BD, que eu vou chamar de x, ele vai ser maior do que a diferença dos outros dois. Ou seja, x é maior do que 9 menos 5. Por outro lado, ele é menor do que a soma, ou seja, ele é menor do que 9 mais 5. Guarda isso daqui. Olhando para o triângulo BCD, o que é que eu vou ter? No triângulo BCD, o lado x ele é maior do que a diferença de 17 menos 5. E por outro lado, ele é menor do que a soma 17 mais 5. Certo? Pronto. Fazendo agora as contas, 9 menos 5 dá 4. 9 mais 5 dá 14. Então significa que esse lado x ele é um número entre 4 e 14. Por outro lado, 17 menos 5 é 12. E 17 mais 5 é 22. E como x é um número inteiro, que a questão diz que o x é um número inteiro, a gente tem que descobrir quais são os números inteiros que estão nos dois intervalos. Então eu coloquei aqui os números inteiros. Primeiro, aqueles que estão entre 4 e 14. Então, seria 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E, por outro lado, eu peguei os números inteiros que estão entre 12 e 22. Quem são eles? O 13, o 14, o 15, o 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Ora, olhando os dois resultados, só tem um número que satisfaz as duas inequações ao mesmo tempo, que é o 13. Portanto, esse lado x vale igual a 13. E assim resolvemos o exercício 9 da lista de exercícios do dia 13 de setembro. Um abraço, até a próxima.